Já estou aqui papeando com ela, porque é sempre uma alegria recebê-la por aqui. Marisa, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Thiago. Então tá bom, seja bem-vinda mais uma Obrigada. vez. Mulher do céu, como é importante a gente falar bem, não é? Extremamente. Você é jornalista tanto quanto eu, e a gente sabe como é a informação quando ela chega, na verdade, de uma forma assertiva, de uma forma clara para as pessoas, é mais fácil a compreensão, não é? É, tem o tal do entender e o compreender, né, Thiago? Isso. Eu entendi o que você disse, mas eu compreendi o que é para ser feito. Tem aquilo de você, o que você falou, o que você acha que falou, o que eu entendi, o que eu acho que eu compreendi. E aí o que eu vou fazer com tudo isso, com essas informações. A comunicação hoje ela precisa ser cada vez mais clara e mais objetiva. Aquele feijão com arroz que funciona. Sem ficar enfeitando demais. Cheio de firula, né? Sem palavras rebuscadas, sem nada daquilo. A comunicação ela precisa ser objetiva. Você sabe que a gente não vai colocar imagens por uma questão de direitos autorais e assim por diante, mas a Raquel Sherazade, que é uma jornalista, tá na Fazenda, né, da Record, todo mundo sabe. E aí ela falou algumas coisas que despertaram, né, nas pessoas que estão até fora de lá, na internet, como se ela estivesse falando de uma forma difícil para as pessoas. Porque ela usa palavras um pouco mais elaboradas e assim por diante. E aí, quando eu fui ver alguns desses trechos, eu vi que, gente, não são palavras difíceis demais, são palavras, entre aspas, simples, são palavras que você pode usar no seu cotidiano. E é o que eu falei agora no início do programa. Educação, as pessoas não têm o conhecimento básico da língua portuguesa. Isso influencia muito, não é? Exatamente, e o repertório, né, Thiago? Repertório. O tal do repertório. Como que a gente adquire esse repertório? Lendo. Sendo curioso, eu sempre falo assim, o bom comunicador, aquela pessoa que quer desenvolver a comunicação, você precisa ser curioso. Ler sobre tudo. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão ali na internet e eles são, como diz o Karnal, estão cheios de informação, mas não tem formação. Não tem formação. Muita informação. Então, hoje eu quero qualquer coisa que eu queira saber, eu dou um Google e ele me enche de informação. Mas o que eu faço com isso? Eu não sei nem o significado das palavras. E a Raquel, eu não estou acompanhando a Fazenda, mas a gente acompanha porque eu estou sempre nas redes sociais. Você vê alguns trechos então, ali. Vem sempre ali. E eu gosto também de ver, claro, falo sobre comunicação e a gente precisa ter esses cases para até usar como exemplo. Ela, de forma alguma, ela fala de maneira difícil. Ela usa até algumas figuras de linguagem. Isso. E as pessoas, mas você está me chamando de tal coisa. Sim, manada, né? O efeito manada. Mas não é uma figura de linguagem, uma maneira de falar, não é que você se refere àquela pessoa daquela forma. Sim. E também aquelas pessoas que estão aqui, que não estão lá dentro daquele convívio, aí julgam, né? A pessoa não sabe o que é isso, mas ela também não sabe. É bem isso. Ela também não tá sabendo, ela tá sabendo porque aqui ela tá tendo informação porque mais lá alguém dentro, colocou não. ali, alguém escreveu, a pessoa falou, porque alguma coisa aconteceu. Porque falta justamente essa formação de pessoas. E nem só isso, né, Thiago? A calma com que ela fala, a postura que ela tem, de esperar o outro terminar e depois ela argumentar. Ela tem argumentos, então isso é repertório para a tua comunicação. Ela sabe falar de uma maneira simples, objetiva, mas com um repertório mais amplo que para as pessoas é totalmente desconhecido. Sabe que isso que você fala sobre ler livros, né? Ler. Não apenas livros, eu acho que também essas informações que estão no cotidiano. Uma vez a gente participou de um evento juntos e eu até comentei com as pessoas, né? Como é importante você abrir sites de notícia, de você ver de tudo um pouco, porque não que... um filme, eu vou citar aqui, o filme da Barbie. E tem gente que fala assim, eu não vou ver o filme da Barbie. Pra quê? Assim, mas se você não assistir, você não tem como você falar sobre. Sim. Você não tem informação sobre. Mas é um filme disso. Quem disse? Você viu? Se você não viu, você não tem como falar, você não tem como argumentar alguma coisa. Então, às vezes as pessoas sabendo de todas as informações sobre filmes, sobre livros, sobre peças de teatro, sobre o que está acontecendo em Israel e assim por diante, são coisas que você não precisa se aprofundar. Porque às vezes as pessoas não têm tempo disso, não têm essa necessidade, mas saber um pouco de tudo isso é essencial. Exato, amplia teu repertório e se torna uma pessoa interessante para o outro. Isso. É gostoso de conversar com você porque você sabe um pouquinho de tudo.
E, de fato, você não vai ser um expert em tudo, mas de um pouquinho de cada coisa você tem como conversar, você consegue dialogar com a pessoa. Você consegue dialogar, exatamente. É o mínimo. Você não fica perdido, né? E não só a leitura, né, Thiago? A leitura. Eu não gosto de ler. Ouve audiobook. Tem vários audiobooks de livros fantásticos que você pode ficar ouvindo enquanto você trabalha. Isso vai te dando mais conhecimento, vai aumentando o teu repertório. Que palavra que é essa? Peraí, deixa eu ir lá pesquisar o que significa. Isso, o contexto dela. Eu mesma faço isso, Thiago. Toda vez que eu ouço uma palavra que eu penso, o que será que a pessoa quis dizer com isso? Peraí, deixa eu lá. Entendi. Isso. Porque você precisa ser curioso. Como se isso fosse difícil, né, Maísa? Não é. E tá vendo? Nós dois somos pessoas... eu estudo, temos a nossa formação em jornalismo, comunicação, mas mesmo assim, até para nós, tem algumas coisas que a gente não vai saber. O que eu faço com isso? Pesquiso. Claro. Me interesso. Né? E é só quando eu pesquiso, eu consigo argumentar, criar a minha concepção daquilo, o que eu penso sobre algo. E como eu converso com as pessoas, como eu argumento, como eu me comunico. Isso que a gente falou agora, dessas palavras que muitas vezes são difíceis, eu acho que não são difíceis, elas fazem parte da língua portuguesa e assim por diante, só que a gente não tem o hábito de usá-las muitas vezes. Então, se você colocar lá no Google, sei lá uma palavra, agora não vou nem ter uma palavra aqui de referência, mas enfim, coloca lá e você vai ver que, nossa, é isso que está dizendo? Significa que é isso? Porque são possibilidades, são novas possibilidades que acontecem na sua vida por uma palavra. Uma vez uma professora falou para mim, eu tive essa discussão com ela, eu falei, mas professora, será que os alunos não sabem? Eles já estão numa graduação. Ela falou, não, porque eu fiz uma prova e eu escrevi, façam tal coisa, exceto X. Ninguém sabia o que era a palavra exceto. Ninguém sabia. E ela falou, era graduação, entendeu? As pessoas já estavam no nível de graduação e não sabiam. E ninguém procurou saber, então ninguém entendeu aquela questão. E depois ela foi perguntar e falou, mas o que era exceto, professora? As pessoas não sabiam o que era exceto. É uma coisa... Entendeu? Então, assim, não é uma palavra difícil e dentro do contexto. Tive um professor também que ele sempre... Eu aprendi inglês e espanhol instrumental com ele e ele sempre falava assim, para você não precisa entender de tudo, mas como que você facilita o teu aprendizado? De uma maneira instrumental. O que é essa maneira instrumental? Você tem que saber o contexto daquilo que está acontecendo. E aí aquela palavra tem que estar dentro daquele contexto e você vai meio que assimilando o que ela significa. Porque é a mesma coisa que acontece num livro. E por que a gente fala de livro? Porque no livro você tem tempo de você ler... Aí você lê aquela frase, não entendi essa palavra. Mas aí no contexto do que aquilo está dizendo, você vai entender aquilo o que isso representa. Para aprender línguas, é dentro do contexto. Se você pegar, por exemplo, um cardápio, você está no restaurante, certo? Tu sabe que ali cardápio é sobre comida, os tipos de comida. Então você vai decifrando mais ou menos aquelas palavras que você conhece e aquelas outras. Opa, isso aqui deve ser frango, isso aqui deve ser tal coisa. E é muito fácil, você consegue ler. Se você pegar um espanhol, por exemplo, que é mais perto da nossa língua, você consegue ler, falar, aí é uma pronúncia tem um pouco mais de dificuldade. Mas o entender ali a leitura é muito fácil dessa maneira, porque você sabe do que está se tratando aquilo, o contexto. O contexto. Quando a gente fala de comunicação assertiva, como a gente iniciou falando, é justamente isso. Você poder falar de forma clara, as pessoas entenderem. E aí também depende muito do público, né, Marisa? Aí não tem como a gente fugir um pouco disso. Aqui no programa, eu acho que desde que eu faço televisão, eu sempre trouxe para as pessoas, e trago até hoje, essa questão de falar de uma forma não rebuscada demais, porque tem pessoas que não têm tanto conhecimento, não têm cultura e assim por diante. Não é nenhum problema isso. Mas tem aquelas pessoas que são mais elitizadas. Então, você sempre tem que estar no meio do caminho. Você não pode ser nem de mais, nem de menos. Tem que ser compreensivo. Porque senão fica muito pobre também para aquela pessoa que espera mais de você. Exatamente. Né? Mas aí é tudo dentro do contexto também. Quando eu falo para as pessoas, tu vai fazer uma palestra, uma fala, qualquer coisa. Quem é o público? Para quem você vai falar? Qual é o nível de consciência que eles têm daquele determinado assunto que você vai falar? Sim. É alguém que já tem conhecimento, já está no nível médio para avançado? Sim. Opa, então eu já posso levar palavras mais elaboradas. Agora, não é um público que não sabe nem o que você está falando. O que é comunicação assertiva? Opa, então eu tenho que começar da base. Porque eu tenho que comunicar na mesma linguagem dele, na que ele entende. Sim. Por exemplo, uma situação, vamos imaginar uma situação do dia a dia, do cotidiano aí.
Se você vai para uma entrevista de emprego, você também tem que se manter naquele nível. Se você vai fazer uma apresentação de TCC, você está falando com professores. Sim. Então, são coisas diferentes, Exato. mas você tem que entender o contexto de onde você Tá está. falando com o teu amigo? Mano! Mano. Cara! Aí você já pode usar As lá gírias totais o aí, teu né? jeitinho lá de falar com o teu colega. Agora tu não vai chegar numa banca de TCC, mano, velho, ó, não dá. Não dá. E eu sempre falo, pra você melhorar a tua comunicação, procure eliminar essas gírias aí, colocar o nome da pessoa ao invés de mano, velho, cara. Porque vai te acostumando. Cara, a muito melhorar. legal falar com você. Cara, muito bom estar aqui. Sabe que todas as vezes que a gente conversa sobre isso, e conversa de uma forma, aqui, como a gente está falando, clara, de uma forma simples, onde todo mundo entende, faz com que você desperte talvez o interesse em fazer alguma coisa melhor para você. Às vezes você tá... O português... e eu preciso falar aqui rapidamente, num parênteses, como é importante a gente falar, às vezes escapa o plural do singular, enfim. Sim. Mas falar de forma também pensando no plural, no singular, tem um detalhezinho que faz diferença, não faz? Com certeza, né, Thiago? Você precisa ter a coesão, coerência nas coisas que você fala. Não dá pra colocar vocês vai. Tudo bom. Tudo bão. Vocês vai hoje? Não tem como. Não Então, tem como. cuidar o português é o mínimo, básico ali pra você que precisa. Mas eu estou no mercado de trabalho. Precisa melhorar. A Sim. tua comunicação, o teu português, a tua escrita, a tua fala, porque senão você não é compreendido pelo outro. Sim. É isso que você precisa ser, compreendido. Seja na tua vida pessoal ou na tua vida profissional. Tudo bem que você não precisa ir lá no mercado e falar assim, eu preciso de 12 pães, tá? É chique, mas elegante Mas dá 12 pãezinhos, pãozinho ali pra mim. E tá tudo certo. Aí, de novo, a gente volta pro público. Tá vendo? Exatamente. Volta Porque pro senão público. não existe aquela conexão. A pessoa tá se achando, ela se acha superior a mim Exatamente. porque fala de uma maneira muito corretinha. E a gente precisa, sim, pensar nisso também. Não precisa. Que delícia sempre te receber por aqui. Adoro. Igualmente. Eu Obrigado também. mais uma Obrigada. vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais.